Questionário da lição 10. O líder diante da chegada da morte. Terceiro trimestre de 2015. A igreja e o seu testemunho. As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Comentarista CPAD, pastor Elinaldo Renovato de Lima. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas, conforme a revista da CPAD. Lembrando que aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas verdadeiras e as frases já completas. Nos sites que colocam os nossos estudos e em nosso site também, você encontra o questionário com as perguntas, com as respostas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas, com os espaços vazios. Aqui nos vídeos tudo já resolvido, tudo pronto já. Dentro do textuário, a primeira pergunta para completar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A segunda pergunta aí, dentro da verdade prática. A morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Pergunta número 3, dentro da primeira parte. A consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. Pergunta número 3 diz, como Paulo demonstrou seriedade diante da morte? Enquanto Timóteo ainda era um jovem obreiro, Paulo já estava idoso e tinha consciência de que estava no fim de sua longa, sacrificada e honrosa missão. Paulo assegura que seu sangue seria derramado como uma oferta de libação. Esta era uma oferta de caráter voluntário, de cheiro suave ao Senhor. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, libação era uma oferta líquida e consistia em derramar vinho sobre o altar como um sacrifício a Deus. Não era uma oferta pelos pecados, mas uma oferta de gratidão ao Senhor. Pergunta número 4. Cite 3 indicativos da consciência da proximidade de sua partida para a eternidade, indicadas por Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pergunta número 5. O que significa combater o bom combate? Todos os apóstolos de Jesus eram homens que combatiam pela fé que uma vez foi dada aos santos, mas nenhum teve tantas oposições e ameaças quanto Paulo. Foi um obreiro muito perseguido, mas nunca desistiu da luta espiritual em prol do Evangelho. Que você também não desista diante das dificuldades e oposições. Pergunta número 6. O que significa acabei a carreira? O texto indica que Paulo se referia à pista de corrida das competições em Atenas e em Roma. Em sua carreira ou corrida, ele diz que não olhava para trás, mas para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos começam a carreira da vida cristã bem, mas desistem ou recuam ante os obstáculos e os problemas que surgem. O pastor de uma igreja não pode se acovardar diante das dificuldades, mas firmado em Cristo precisa prosseguir até o final. Pergunta número 7. O que significa guardei a fé? Isso quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias de sua vida cristã. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida e militou legitimamente. Guardar a fé significa guardar a fidelidade a Cristo e a seus ensinamentos. O crente precisa guardar a fé até o seu último momento de vida. Paulo ensinou a Timóteo e a igreja do Senhor a respeito desse cuidado. O crente é consolado pela fé, a justiça de Deus é pela fé, o homem é justificado pela fé, o justo vive pela fé, a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Paulo sabia o que era lutar e guardar a fé que uma vez foi dada aos santos. Parte número 2, o sentimento de abandono. Pergunta número 8. Como foi o clamor de Paulo na solidão? No início da segunda carta, Paulo já havia demonstrado que sentia muito a falta de Timóteo, desejando muito ver-te. No final da epístola, vemos a súplica de Paulo ao seu filho na fé. Procura vir ter comigo depressa. Ele também revela o porquê de sua pressa em rever seu filho na fé. Pergunta número 9. Por que a pressa de Paulo em rever seu filho na fé, Timóteo? Complete. Demas o desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Demas era um dos cooperadores de Paulo. Porém, será que ele havia se desviado? Não sabemos ao certo. O texto bíblico mostra que ele abandonou Paulo quando ele precisava muito de sua ajuda. O versículo também afirma que no momento Demas amava mais o presente século do que o amigo e irmão em Cristo. Os momentos de adversidade revelam aqueles que são realmente amigos e que nos amam. Só o médico amado ficou com Paulo. Tíquico foi mandado para Éfeso e só Lucas ficou junto de Paulo. Lucas, o médico amado, escritor do livro de Atos dos Apóstolos e cooperador do apóstolo, fez-se presente, dando toda assistência a Paulo. Sem dúvida alguma, fora providência de Deus. Em idade avançada,
Paulo precisava de cuidados médicos, físicos e emocionais. E ali estava o doutor Lucas, seu amigo, que não o desamparou. Pergunta número 10. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Como foi a serenidade dos últimos dias de Paulo? A prisão de Paulo se deu tão de repente que ele não teve tempo para reunir suas coisas. Agora aproximava-se o inverno e Paulo sentia a necessidade da capa que ele deixou na casa de Carpo e também dos livros. Sabemos quão rigoroso é o inverno europeu. O texto também nos mostra que até o fim de sua vida, Paulo se preocupou em ler e estudar. Tem você dedicado tempo ao estudo da palavra de Deus? O seu julgamento perante a justiça de Roma poderia demorar alguns dias ou meses. De qualquer forma, é um eloquente testemunho de que o homem de Deus, quando está seguro com o Senhor, não teme a morte ou qualquer outra adversidade. Pergunta número 11. Como foram as preocupações finais de Paulo para com o discípulo Timóteo? Paulo alerta Timóteo a respeito de Alexandre o Latueiro, que foi inimigo do apóstolo. Tu guarda-te dele. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Alexandre pode ter sido uma testemunha contra Paulo em seu julgamento. O crente fiel sempre vai encontrar pessoas difíceis em sua caminhada. Por isso, precisa estar preparado para lidar com toda sorte de gente, boas e más. Parte número 3. A certeza da presença de Cristo. Pergunta número 12. Como foi a situação de Paulo sozinho perante o tribunal dos homens? Nem Lucas, o médico amado, se encontrava na cidade quando Paulo compareceu à audiência, mas ele não era murmurador, nem guardou mágoa dos amigos ausentes. Pelo contrário, demonstrou que os perdoara, pedindo a Deus que isto lhes não seja imputado. A atitude de Paulo nos faz recordar a postura de Jesus na cruz quando ele exclamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Podem os amigos e companheiros nos abandonar nos momentos difíceis, mas Deus é fiel e jamais nos deixa sozinhos. Pergunta número 13. Como foi para Paulo sentir a presença de Cristo? Paulo não tinha companhia dos amigos e irmãos em Cristo, mas pôde sentir de perto a gloriosa presença de Deus. O Senhor se fez presente e fortaleceu a alma e o espírito do seu servo. Mesmo estando preso, ele se sentia livre da boca do leão, o que pode referir-se ao sentimento de libertação espiritual em relação a Satanás ou de Nero, o sanguinário imperador. Ele não foi liberto da prisão e da morte, pois suas palavras eram de despedida. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pergunta número 14. Como foram as palavras e saudações finais de Paulo? E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo não estava se referindo ao livramento físico da morte, ele já havia se despedido de forma muito comovente dos versículos 6 a 8. Esse texto nos mostra o quanto ele estava tranquilo, aguardando a vontade de Deus sobre a sua vida e o fim do seu ministério. E conclui saudando seu amigo e filho na fé, dizendo: O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 15 para completar. Os últimos trechos da segunda carta de Paulo a Timóteo nos ensinam que os servos de Deus, que têm certeza da sua salvação, mediante a obra redentora de Cristo, não temem a morte. Paulo sabia que a morte física aniquilaria apenas o seu corpo, mas seu espírito e sua alma, o homem interior, como está em 2 Coríntios 4,16, estavam guardados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia.